Olá, maravilhosa! Olá, boa tarde. Abençoada tarde, tá? Como você está, minha Abençoada. preciosa? Eu estou bem, e você? Ótima também, a cada dia melhor, Taizinha, ó, ainda mais feliz com este momento, ainda mais linda, radiante, realizando aqui este movimento, olha. E olha que legal, tá? Eu quero te dar uma informação. E Hum, todas as Diamonds que estão chegando aqui também vão assistir na gravação. E a ideia é exatamente mais uma multiplicidade do propósito, do trabalho de cada um de vocês. E hoje você tá estreando que workshop aqui, que já vai direto, inclusive, para a nossa área de membros Diamond. Olha que legal, a grande que novidade legal. que tá chegando aí, aham. Todas as Diamonds terão acesso dentro da QIFI, que é a nossa área de membros nova, com todas as organizações, desde os comandos diários, talks quânticos que já foram feitos, todos gravados, vão para lá, os workshops, as lives, né? E os movimentos que a gente está gerando, e também os conteúdos que eu estou criando, as palestras do Diamond presencialmente, só dentro da área de membros. Então é muito legal, realmente uma riqueza, né? Um legado que se forma. E qual que é a ideia Sim, sempre aqui do workshop? Que cada mulher que chegar já tenha cada Diamond como referência no seu nicho. O que é muito legal, já amplia muito a autoridade, sabendo que a gente está no processo de disseminação da mensagem do Diamond, de elevação cada vez mais. Imagina que daqui a um ano o Diamond já super conhecido, em níveis mais acelerados. Todo mundo que já está aqui na plataforma já vai sim ter um nível de autoridade, de relevância muito maior do que quando tá no mercado ou quando alguém não conhece a gente de lugar nenhum, quando a gente não tem. Então, assim, sempre tem um começo. Hoje, a Elaine tá lá super, né, conhecida porque um dia ela começou também ali no é tijolinho isso por aí. tijolinho, né? E esse é o Então, processo de todo mundo, né? exatamente, exatamente, tá. Eu trago as referências que, assim, eu honro muito, né, o fato de nós termos também nos sintonizado por meio da ambiência da mestra. E eu digo também, né, todas as outras pessoas que vêm em decorrência dos mentores, das pessoas que a gente foi conhecendo na jornada. Meninas, cada uma que está assistindo aqui essa gravação em qualquer tempo da temporalidade, né? Tudo que a gente faz é muito lindo a gente trazer consciência do como a gente caminhou, das pessoas que foram sintonizadas em cada nível e sempre trazendo o coração. Não como uma forma assim de falar, "Ah, nossa, tá jogando na cara que conheceu aquela pessoa e agora tem que ficar toda hora falando." Gente, não é isso. Só que lembra, quando a gente sente, vai aferindo, porque senão a gente esquece. A gente tá no piloto automático, a gente acha que todo mundo tem obrigação. Ninguém tem obrigação de nada. As pessoas fazem com amor, as pessoas multiplicam com amor. E quando a gente multiplica com amor também, seja uma gratidão, seja um reconhecimento. Se ninguém pedir o reconhecimento, não é para a gente esperar do outro, é para a gente oferecer para o outro. Nós somos gratas. Se o outro vai ser grato ou não, é com ele. Porque, de fato, isso é um nível de entendimento da Diamond. Eu já vou trazer aqui isso antes da gente iniciar, tá? É ou não é? É Quando eu verdade. dependo do reconhecimento de alguém, eu não tô livre, porque eu estou presa naquela condição. Parece que se eu não tiver uma validação, eu não fico bem. Eu já fui assim no passado. E é um exercício, é lógico, a gente entender que nós só temos que ser gratas e reconhecer a nossa jornada, os nossos atores, os nossos mestres e as pessoas que contribuíram para nós estarmos onde estamos. E o outro deixa lá, que tem o tempo dele, mas nós somos as despertas, nós somos as protagonistas, então o nosso papel é ativar aqui, né? Sempre, eu gosto muito de trazer isso, sim, porque é uma árvore, né, que vai multiplicando, multiplicando cada vez mais essa energia da gratidão, e mesmo que ninguém saiba que você está falando aqui, que você agradece, as pessoas sentem os leucócitos, né? Os glóbulos brancos de cada um que ativa quando a gente está intencionando alguém, né? Para e fica pensando muito tempo na pessoa. Alguma coisa ela vai sentir em algum lugar onde ela estiver, seja aqui ou em qualquer dimensão do tempo e espaço. Então é muito legal porque essa energia só cresce.
É Com verdade. essa energia, tá? Eu quero passar aqui o palco para você, maravilhosa, multiplicando. Ah, Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês vão ver, inclusive, nas nossas aulas, a Thaís maravilhosa. Eu nem vou falar com ninguém, eu vou direto nela, porque a nossa Diamond, eu já falei, né, tá? Ela tá pesquisando, gente, uns arquétipos poderosos para as nossas aulas, tá? Todos os cursos que eu tô ministrando com vocês, os que vão chegar, as aulas da mentoria Black, os cenários do Diamond. Então, a Thaís tá cuidando de tudo, porque ela tem, ó, consciência, conhecimento, que são duas coisas diferentes. Ela tem intenção amorosa, energia, e é lógico, né? Toda a bagagem dela aí como uma arquiteta de sucesso quântica, totalmente conectada aos nossos valores divinos. Então, tá, é uma honra ai, obrigada. também. E É uma agora, honra estar nesse grupo maravilhoso, né, de mulheres incríveis. As Diamonds, são mulheres com um diferencial, né, com um pedigree diferente. Então, que a gente possa estar, nesse momento, trazendo um pouquinho desse olhar, como a Cibele citou, de amor. E eu gosto de começar esse bate-papo, como vocês podem ver aqui, a gente vai compartilhar a tela, falando sobre a arquitetura da felicidade. E quando a gente fala de arquitetura da felicidade, esse olhar com alma, não é só nos nossos ambientes, é isso que a Cibele falou, né, querida? É da gente olhar para a gente, porque nós somos uma arquitetura, né, um projeto de arquitetura daquele que está no outro plano. Então, a gente vibra e os nossos ambientes também vibram. E para começar a trazer essa informação, talvez surpreenda até algumas pessoas, não sei se todos sabem, mas nós passamos, em média, 87% da nossa vida dentro dos ambientes. Quando pensa que 87% a gente está ou em casa, ou no trabalho, ou em algum local. E isso significa o quê? Que na maior parte, do que nós somos, sentimos e pensamos, a gente está sendo influenciado de uma forma direta ou não pelos nossos ambientes, né? Sejam eles o de trabalho ou de casa. Então, eu costumo dizer que os ambientes eles não são neutros, porque eles vão acabar reverberando isso tudo que a gente está jogando para fora. As nossas emoções, os nossos hábitos, as nossas histórias, as nossas intenções, que é aquilo que a gente fala no nosso grupo, né? Do que a gente está intencionando. Vamos intencionar aquilo que a gente quer jogar no universo, para que aquilo volte para a gente. Então, essa frequência, essa harmonia, essa energia está totalmente relacionada também aos locais onde a gente vive. Então, o quão importante a gente ter esse olhar, né? Que o ambiente com alma não é só aquele que é bonito, luxuoso, sofisticado, mas é aquele que vai nutrir, acolher e vai refletir a nossa melhor versão. Então, o que que a gente está plantando dentro dos nossos ambientes, né? O que que a gente está jogando para dentro? Porque como esses ambientes têm alma, eles são espaços vivos. É isso que a gente acaba entendendo, é isso que a gente acaba olhando, né? Olhando para esses locais com esse ponto de vista. Porque eles vão acolher as nossas histórias, né? Como a gente falou, as nossas emoções. Quanto tempo a gente passa dentro deles? Então, eu estou irritada, eu estou brava, eu estou discutindo, eu estou brigando, ou eu estou agradecendo, honrando, que é isso que a Sibeli falou agora. O que que eu estou jogando para fora que as paredes estão absorvendo? O que que dentro de mim precisa ser curado, talvez, para que eu pare de jogar para fora, ou que eu jogue para fora aquilo que foi curado para que aquilo volte para mim em graça, né? Então, é esse olhar que a gente vai trazer aqui nesse bate-papo, nessa tarde. Então, assim vai passando para a gente ali a apresentaçãozinha, para a gente só ter um raciocínio, então eu vou trazendo algumas informações. Então, essa situação esse olhar de ambiente com alma, então, que não são apenas bonitos, que é isso que a gente falou agora, que eles acolhem histórias, memórias, emoções. Eu costumo dizer, como a gente passa esses 87% da nossa vida dentro deles, que eles acabam sendo a nossa terceira pele, né? Que é um ambiente que nos acolhe de verdade, é o nosso porto seguro. E esses locais, então, como a gente falou, eles vão influenciar diretamente nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas relações e na personalidade das pessoas que ali convivem, né? Porque se a gente tem um ambiente que ele é tranquilo, sereno, iluminado, agora a gente vai trazer um pouquinho dessa referência, isso vai reverberar na gente, na forma como a gente se posiciona, na forma como a gente lida com o outro dentro de casa, né?
E isso vai fazendo esse dia a dia, né, da nossa rotina, seja no escritório ou em casa, esse olhar, porque a neurociência e a neuroarquitetura já trazem essas informações, que o nosso sistema nervoso ele responde de uma maneira diferente aos estímulos do ambiente. Então, a gente vai trazer aqui algumas informaçõezinhas, né, que é para a gente pensar sempre nos nossos locais. Então, a questão de luz, cor, aroma, né, os cheiros, o som, o que a gente está ouvindo, isso vai influenciar no nosso humor, no nosso comportamento, nos nossos desejos também, né? Então, vamos falar um pouquinho de alguns itens que são legais, e aí a gente vai batendo um papo aqui sobre isso. Tá, já deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Quando a gente coloca os aromas, né? A gente sabe que a gente está influenciando as emoções. Então, hoje, inclusive, eu estava estudando sobre as fadas, é um nível de consciência Diamond mesmo, né? As Aham. fadas, são. Tá, gente, não vou entrar hoje, mas elas existem. E aí, o que que acontece? Uma das formas de a gente se conectar com as fadas é pelas flores, né? Porque elas estão ali sempre cuidando, sempre para ajudar a proteger, a iluminar, a gente. São seres abençoados. E por que que eu me lembrei disso? Quando eu vi ali a vela, juntamente com ali as folhinhas, uma coisa bem legal da gente estar sempre estimulando nos ambientes, né, tá? É, sim, a alegria, né? Coisas que remetam à alegria. Então eu vi que o alecrim e a Hum, begônia, é a begônia, né? isso. O nome da flor. Que Uhum. elas estimulam. Tem mais flores que ativam direto essa questão, né, da ocitocina, da alegria, que faz aquela vir à tona nos dias mais que a pessoa tá mais para baixo, assim. Tem, eu adoro lavanda. E Uhum, a lavanda, às vezes é difícil a gente ter a flor assim, né, dentro dos ambientes. Vai ter no jardim, ou às vezes tu até vai colher. Mas a uhum, essência de lavanda, ela pode ser usada no difusorzinho. A gente pode passar aqui, ó, no punho, esfregar uhum, assim, respirar, que a gente absorve, né, nessa região do punho, aqui na lateral da orelha, na sola do pé. Bem-vinda, Thalita. bem-vinda, Thali. E a lavanda acaba trazendo esse, até eu uso muito quando eu estou em sessão terapêutica aqui Uhum, no meu espaço, eu costumo colocar no difusor, daí a gente vai já inspirando, porque a lavanda ela traz, em momentos diferentes, o relaxamento e uhum, traz também a reconexão. Então, às vezes, eu não tenho uma velinha perfumada, eu não tenho flores em casa, ou não consigo ter, né, a begônia ou o alecrim. O alecrim é fantástico, o alecrim dá um upgrade enorme, assim. Então, as uhum, essências naturais, elas têm esse poder, assim. Então, a lavanda eu gosto bastante para trazer esse momento de reconexão. Então, vou inspirar ou colocar na velinha, ou uma velinha de lavanda também. Então, esse aroma vai fazer a sinapse de trazer para a consciência, para aqui e para agora, tipo, de me reconecta. E se é à uhum, noite, ela já traz o relaxamento, porque daí ela vai, essa sinapse vai ligar com o nosso círculo circadiano, e quando começar a uhum. ativar a melatonina e tal, a gente vai relaxar e ela vai auxiliar também nesse processo. Então, tem um monte de Uau. diquinhas assim que a gente pode ir dando aqui conforme a gente vai seguindo, que são bem Uhum. interessantes assim. Inclusive, a lavanda eu indico até para as mamães quando vão viajar, que os bebês, principalmente de avião, bebê, a criança pequenininha, eles não têm consciência muitas vezes da respiração e da deglutição e entope o ouvido. E a Uhum. lavanda também tem esse poder de passar assim um pouquinho pertinho da orelha Ah, aqui, cheirar ou um pouquinho no, precisa beber, né, mais delicadinho, né, um pouquinho na solinha do pé, que também traz, ele não vai ter a consciência, mas a mãe tem, traz essa consciência, ele relaxa, desentope o ouvido, daí não dói mais. Então, são uau, essa eu coisinhas não assim sabia. que os aromas têm esse poder, né? Sim, que legal, tá? Gratidão pelas informações. E aqui, gente, é importante, né, tá? Ser óleo essencial puro, nada desses sintéticos. Isso, E o cheiro não se- tem nada a ver e não dá o efeito se for artificial, pelo contrário, só prejudica, né? porque o óleo essencial é aquele que tem um vidrinho. Vou pegar um para mostrar aqui para as meninas. Uhum. É, Pequenininho, assim, e. ó. Normalmente é 10 ml, Uhum, 5 ml. São pequenininhos, então são óleos concentrados. Então, esses que a gente uhum, coloca no difusorzinho, né?
Uhum, Então, até ficou à disposição das meninas, depois me chamem, se quiserem algumas dicas, eu mando lá no nosso grupo, algumas uhum, marcas também, me chama no privado, que a gente já usa e confia, né? Sabe que são produtos bem legais, uhum. assim. Sim, até na conexão com essa informação, tá? Tem que falar aqui, né? Temos empreendedoras no Diamond que tem os óleos essenciais da Terra, que é uma marca muito boa, que é Fantástico, é. assim, puríssima, né? Puríssima. Isso, então, E gurias da Doterra aí, deem as dicas que vocês sabem muito mais do que eu, né? tá, mas você tem aí, você usa já a Terra também? Eu fiquei Uso também. curiosa desse vidinho. Ah, legal. Uhum. Uso Aham, Doterra. Eu uso Doterra. Não só Doterra, legal. tenho outras marcas que eu acabo usando, mas Uhum. a Doterra é incrível. Os óleos são. São super Hoje eu acho que puros, são os né? melhores do mercado, assim. Fazendo um merchan gratuito aí para as vezes, porque são muito bons mesmo. Então a gente pode confiar no produto, né? São mesmo. E uma dica para complementar, depois que eu entendi a absorção, o poder realmente das emoções, como contribui, são potencializadores, né? São todos elementos que potencializam. Gente, uma dica, eu pego o óleo de coco fracionado, eu coloco as gotinhas dos óleos, eu gosto muito Uhum. do de rosa, do de gerânio e o passion, que é um que é maravilhoso, que vai toda essa Uhum. coisa feminina. Gente, ele é perfeito. E aí eu passo só eles, eu não passo mais hidratante sintético, nada disso. Porque a pele, né, tá, ela absorve tudo que a gente passa nela. Muito. Uhum. Legal. Olha, gente, é Maravilhoso. muita informação aqui. Olha aí, ó. Maravilhosa, tá? Maravilhosa. Tô amando. Então vamos lá. Então vamos falar um Uhum, pouquinho, né, das outras coisas que são importantes assim a gente observar nos nossos ambientes. Então, por exemplo, a luz. Os ambientes com iluminados, com luz natural, eles vão gerar as sensações de vitalidade, de lucidez, de alegria, né, trazendo para a gente assim um revigorar, vamos dizer assim, né? Eles trazem isso. É mesmo feito do alecrim, né? Nos traz alegria, um ambiente claro, ele vai. Quando está chovendo, né? Nós que vivemos, eu aqui na Serra e a Cibele que está em Curitiba também, dia cinza, quando está, né, chovendo, assim, a gente fica mais deprê, vamos dizer as palavras. Quando sai um sol, a gente irradia, a gente brilha, né? Começou a primavera, todo mundo feliz. Então, a luz tem isso. E isso nos conecta com as frequências boas, eleva e a gente vibra e se conecta com aquilo que é bacana. E do lado oposto, os ambientes que são escuros, eles vão trazer ansiedade, vão trazer essas memórias dolorosas, né? Baixa a nossa frequência e a gente acaba se sintonizando com uma energia muitas vezes que não é legal. Então, assim, o que que os nossos ambientes estão jogando com essa iluminação? Né? Então, eu uhum, gosto de trabalhar no escuro, porque daí eu não tenho dor de cabeça ou me concentro. Tudo bem, mas assim, aí não é a questão do local tá trazendo a informação ruim, não, eu estou me adaptando àquilo que é mais confortável, um dia claro, eu quero curtir minha vista, então eu não preciso de tanta luz, mas eu tenho essa conexão com o externo, com a natureza, né? Ou a luz, uhum, ou a luz artificial adequada ao teu ambiente para que tu não fique também. É um ambiente de dormitório. Então, eu não vou botar lá uma luz branca, como a gente diz, é o exemplo da farmácia São João, que é a luz branca, é o padrão visual do marketing deles, né? Eu tenho que usar uma luzinha mais acolhedora, aconchegante, para que aquilo me desperte, não me desperte, e vá me induzindo ao relaxamento. Então, uhum, esse olhar, né, que a luz nos traz. Porque, de uhum, novo, é tudo dentro do nosso sistema nervoso, né? Vai gerando emoções, as emoções geram vibrações, pensamentos, sensações, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, fica a uhum, dica da gente cuidar da luz também dos nossos ambientes. Aí, depois, nós vamos falar um pouquinho de cor. As cores, a Cibele maravilhosa aí, sabe o quanto isso influencia não só na casa, né, no design, na arquitetura, mas também na nossa imagem pessoal, né, Si? Porque a cor sim. também tem esse poder de potencializar, né, aquilo que é de melhor em nós e nos locais. E as cores dentro de todas essas, entre o som, a luz, os aromas, a cor tem um potencial muito grande dentro da neuroarquitetura e da neurociência. Então, é bem Uhum, importante a gente tomar cuidado, assim, muitas vezes, porque cores também a gente está colocando nos nossos locais.
Então, vou trazer um exemplo que acho que a maioria vai se conectar aí. Por exemplo, os restaurantes. Muitas vezes, a decoração, a parede ou o estofado, eles vão ter algum tom que puxe para o mostarda, para o laranja queimado, para o vermelho mais terroso. Por quê? A gente induz, então, a nossa né, o sistema neural a abrir o apetite. Então, vai acelerar. Às vezes, nem tô com tanta fome, mas eu sento no restaurante, nossa, mas olha aquele buffet lindo, tudo bonito, né? O ambiente está legal, e aí tem aquela corzinha que está dando aquele pontinho lá, diz, come mais, come mais, come mais, come mais, né? E assim por diante, assim como o relaxamento. Então, a cor é importante a gente ter esse cuidado. Então, que ela vai dar sempre uma intenção para aquele espaço. Então, eu trago até o exemplo do vermelho, ali, que ele traz a força, né? Tem a coisa da paixão, mas também pode despertar ansiedade. Então, o momento que eu estou vivendo dentro de mim, o que está reverberando? Daqui a pouco eu estou passando por um processo difícil, de ansiedade, de depressão, e eu resolvo, vou começar a mudar, vou mexer lá em casa e pinto uma parede de vermelho. Vai me ajudar ou não? Não vai, né? Porque isso vai gerar gatilhos para que eu possa acelerar esse processo ansioso e depressivo. Então, a cor vai influenciar bem forte o nosso dia a dia. Então, cuidado aí com as cores dos seus ambientes de trabalho, de casa, porque isso, a gente, querendo ou não, o nosso cérebro recolhe a informação, né, e vai influenciar no nosso dia a dia aí também. Tá, vou aproveitar e Hum, tirar mais uma dúvida em relação à parte das paredes mesmo, porque assim, essa eu sempre fico na dúvida, porque, embora conheça a questão das cores, eu penso assim, eu quero uma cor que estimule minha criatividade, ao mesmo tempo me traga relaxamento, só que eu também que fique animada, não também muito relaxamento. Qual cor que você indicaria para que a gente mantenha esse equilíbrio para os ambientes? Por quê? Porque no dia a dia, igual você falou, na roupa, a gente um dia tá afim de colocar aquele vermelho, outro dia vai colocar o verde, e tal. uhum, Só que na roupa a gente troca todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Nos ambientes que a gente vai pintar a parede, e não vai ficar trocando todo dia, quais são as cores que você indicaria para termos em casa, assim, no local, no ambiente que a gente mais fica? Por exemplo, ou então, no quarto, na sala de estar, né? Quais cores, para que nós tenhamos esse equilíbrio, para que não fique aquela parede branca, porque a gente sabe que branco é maravilhoso. Só que branco, branco sempre fica aquela coisa sem emoção. Afinal, as cores neutras são isso, né? São neutras porque não tem emoção. uhum. Aí a gente quer colocar, o que que você indicaria? Então, primeiro a gente tem que entender quem que vive naquele local. Então, vamos pegar um exemplo, assim, a Cibele, né? A Cibele tem filhos pequenos em fase de colégio, estamos na fase infantil e educacional, começando os primeiros anos de escola. O que que a gente precisa? Acalmar a galerinha para não acelerar muito, né? E é como tu disse, não baixar muito. Então a gente pode ir para os tons não amarelo, o amarelo fortão assim, ó. Aqui vocês não vão Uhum, ver, o amarelo mais forte, mas uma nuance aqui, um cremezinho. Então, assim, vai ter a cor na parede, mas não vai dar aquela acelerada e também dar a relaxada no momento que precisa. Então, a gente tem que entender assim, o perfil da família, né? uhum, Ou da pessoa que vai viver ali. Então, assim, por exemplo, eu posso ter no meu escritório as paredes todas pintadas de verde, por exemplo, esse tom de verde da tua roupa. Porque ele uhum, é um verde que traz serenidade, mas ele também traz foco, porque ele não é aquele verde que grita, não é o verde limão, que também está gritando, que está dando aquele uhum, uau, 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 mas não é o verde aquele que puxa mais para o menta, que sabe, mais clarinho, que daí ele vai dar aquela relaxada. Então, uhum, conforme o local que a gente, a pessoa, a família tá usando, a gente faz essa leitura, isso no meu uhum, caso, né, de fazer essa análise dos ambientes para trazer essa harmonia toda. A gente faz uma leitura desse conjunto todo, né? tá Mas, de bom. modo geral, as cores neutras, como tu disse, os tons quentes, um neutro Uhum, quente. Porque, por exemplo, o cinza é uma cor neutra, mas tem o uhum, cinza frio e o cinza quente. O que que é a uhum, diferença entre um e outro? O cinza frio é aquele mais grafite, chumbo, né? O cinza raiz, vamos dizer assim.
E o Uhum. cinza quente é aquele que vai ter um pontinho de marrom. Então, é o que está na moda agora que chama o grege, que é o cinza com um pouquinho de bege. Então, esse é um tom que vai ser sempre acolhedor, Ah, que né? legal. Esses tons entram na paleta dos neutros, combinam com qualquer outra cor. A pessoa quer pintar a parede nesses tons neutros, os nudes clarinhos. E aí eu quero Uhum. uma parede lilás, porque isso me transmuta. Eu quero uma parede verde, que isso me traz aquela serenidade. Ah, eu quero uma parede azul, que também traz serenidade dentro Uhum. desse cuidado para não ser tipo vermelhão. Não, eu quero que aqui é um estúdio de gravação, tem que ter, vamos meter um vermelhaço na parede, beleza? Mas uma faz o resto no neutro. Então, porque vai ter esse Legal. estímulo diário, sabe? Então, o que a gente tem que cuidar é esse Uhum. estímulo diário que aquele total de cor está influenciando. Normalmente na casa não é só a parede, né? Eu tenho o Uhum. móvel, o quadro, eu tenho Uhum. o livro, eu tenho a almofada, eu tenho o tapete. Então, a gente, quando fala daí da decoração, aí a gente olha para esse todo, porque aí daqui a pouco a gente está com um ambiente com milhões de cores, e aí eu quero relaxar e digo, gente, eu cheguei em casa e não consigo parar, não paro, não paro, eu corro para um lado, corro para o outro, vou na hora de dormir, aí, porque tem muito elemento, muita cor. Então, assim, não Uhum. é só a luz e a cor que vai influenciar naquilo que está no nosso subconsciente. Os Uhum. objetos também, as coisas que a gente acaba guardando, que não tira lá, fica depositando caixinha, embalagenzinha, papelzinho, né? Então, isso tudo influencia, porque o ambiente é vivo, é energia. A gente está vibrando isso, né? Então, ele está Uhum. conectado full time. Então, são inúmeras as coisas que a gente tem que olhar, né? Mas a cor, acho que a princípio é isso. Os tons, esses os greys que estão na moda, que é os tons nudes clarinhos, não tem erro, não tem errado, assim. Vai ser sempre aconchegante e também a ponto de não deixar a gente relaxar demais. Então, ele acolhe, né? Legal. Ai, é chiquíssimo, né? Eu acho lindo. E Obrigada fica pelas elegante. informações, tá? Fica super elegante. Uhum. Bom, então aqui a gente falando um pouquinho que a gente já falou, né, anteriormente, então os ambientes, eles não guardam apenas os estímulos sensoriais, então quando a gente não cura aquilo que a gente carrega, o nosso entorno também não vai se transformar. Por isso que a gente fala tanto, eu falo tanto, da importância do autoconhecimento, da gente buscar as nossas curas, né, reconhecer o invisível é essencial para a nossa transformação. E quando eu trago isso, com esse olhar, da gente ver o que, pô, o que tem dentro de mim aqui. Às vezes eu tenho, ó, sou bem-sucedida, tenho o carro que eu quero, moro num apartamento bacana, né? Tenho família, tenho tudo, mas parece que me falta alguma coisa. Tem um vazio aqui que não se preenche. E aí não é o dinheiro, não é o status, né? Que é isso, né? É aquilo que a gente, é aquele momento que a gente precisa olhar para nós. Por quê? A gente carrega não só a nossa gênese familiar, que traz, né, na nossa genética do pai, da mãe, do vô, da bisavó, etc e tal. A gente traz um monte de coisas que vem muitas vezes da nossa infância, do nosso subconsciente, como trazendo um dado aqui, para todo mundo, que até os 7 anos de idade, o nosso subconsciente, ele fica observando as informações do nosso entorno. E a gente aí aprende, no copia e cola, o padrão com o pai, cuidador, com a família, depois com a escola. E a partir daí, a nossa mente consciente que começa, né, a ficar atento e entender. E aí sim que a gente começa a copiar e adequar o nosso padrão de comportamento. Porque até ali, até o 7, está tudo no subconsciente, a gente vai observando e aquilo está aqui, né? Depois que vem para a mente, quando a gente consegue trazer. Então, quanta coisa a gente absorve do entorno que às vezes não é a nossa origem, né? Não é a fórmula original. Então, a gente acaba carregando muita história de gerações anteriores, isso sem falar em espiritualidade, dentro da crença da espiritualidade, que a gente traz memórias de outras vidas, por exemplo, memórias que a gente tem, que a gente não lembra, né? Mas está no nosso registro, traumas, por exemplo, intrauterinos, quando a gente estava na barriga da mãe, né? O bebê escuta. Então, olha o pacote de coisas que a gente tem. Então, às vezes eu estou vivendo no meu palácio, no meu paraíso, está tudo maravilhoso.
e algo lá está latente, que está vazio. Às vezes é esse o momento de eu buscar uma ajuda terapêutica, de alguma forma, olhar isso para dentro, porque daí o meu ambiente não vai estar completo, né? Porque eu posso estar com a casa linda, organizada, mas e eu? Né? O que que eu tô vibrando comigo mesmo, né? Então, esse processo todo do invisível também é trazer para a gente, né? Olhar para o nosso invisível aqui, fazer parte dessa transformação. Maravilha, exatamente. Um conjunto, né? Tá. Isso, Conjunto. exatamente. Então, trazendo aqui algumas práticas, né, que a gente pode estar buscando para que a gente tenha como aliado o nosso bem-estar, né, e a nossa evolução dentro dos nossos ambientes. Então, organização e limpeza, né, manter os nossos ambientes organizados, a mesa de trabalho organizada, né, porque se a gente está no meio eu me acho na minha bagunça. Não, né, a gente acostuma se achar no meio da bagunça, mas o fluxo fica interrompido, porque tu está Uhum. no fluxo, né, a gente fala muito, estou no fluxo, vai, né? A gente entra na onda e surfa. Agora, se eu tenho muita barreira, né? Isso vai gerando um desconforto interno, né? Então, a gente manter a coisa organizada, a ventilação e a luz natural sempre que possível, isso é aquilo que a gente falou antes, desapego das coisas velhas, né? Porque a gente também estagna a energia ali, a energia fica estagnada, parada, não tem movimento. Às vezes muita gente, não sei o que está acontecendo, parou, estava tudo tão bem e tal. Aí a gente vai fazer uma análise daquele local, né, dentro do meu trabalho com esse olhar mais espiritual, mesmo de análise espiritual dos ambientes, para dar esse destrave e tal. E aí a gente se conecta com o ambiente, daqui a pouco tem uma peça lá que está fechada, cheia de bagunça, de coisas velhas ou da família. Ah, depois eu vou descartar, vou guardar lá no quartinho da bagunça, que todo mundo tem quartinho da bagunça, e vai ficando. Só que a energia fica estagnada. E aí aquilo Uhum. começa a ressoar para casa. E daqui a pouco, trava o meu business, daqui a pouco a minha relação começa a não ficar legal. E aí a gente começa, vai reverberando, bate e volta. Aí eu já não estou bem, daí gera uma discussão, daí eu jogo aquilo para o ambiente, daí aquilo já volta para mim, e aquela bola de neve vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então a gente, né, desapega aí coisas velhas, quebradas, sem uso, vamos mandar embora e, né, fazer o giro acontecer. Perfeito, tá. Complementando aqui, no fim de semana eu até postei, gente, um Reels falando exatamente disso. Tudo que a Tá falou é a lei da correspondência, lei aritmética, né? Hermes Hum, Trismegistus, que traz o isso. estudo, foi um cientista, enfim, não vamos entrar a fundo, mas pesquisem. Quem não conhece ainda, Diamond já conhece. Que quando a gente organiza com intenção algo, né, do lado físico mesmo, vai lá pegar aquele quartinho da bagunça que a Tá falou, dá uma repaginada, joga fora o que tem que jogar, doa o que tem que doar, coloca o teu amor. É incrível. Lei da correspondência. Você fez fora, o lado de dentro vai, ó, ficar numa leveza, num nível de agilidade cognitiva. É incrível, que foi exatamente o que eu trouxe no fim de semana. Eu tava me sentindo meio lenta, eu Isso, falei, não tá certo esse negócio, eu não sou assim. Falei, o que que tá? Daí eu lembrei que no carro da empresa tinha no porta-mala do carro algumas coisas, e eu não lembrava exatamente o que eu tinha colocado lá. Foi só daquela mexida, pronto, já liberou. Então é isso, né? Tá? Imagina na casa exato. que você tá dormindo. Ah, tá. É bem legal você falar. Gente, quarto e cozinha, né? Dois locais onde a gente dorme, onde a gente se alimenta. Ou seja, a gente está induzindo o tempo todo a nossa mente e todo o nosso sistema celular, tudo que a gente coloca para dentro, né? Mais ainda, as células vão. Fala um pouquinho, tá? Desses dois ambientes, o que que você Sim, indicaria? é bem importante. Primeiro, vamos falar do quarto. O quarto, dentro do nosso templo, casa, é o nosso local de acolhimento absoluto, de Uhum. relaxamento. Então, é super importante a gente cuidar desse local, né? A gente acaba. Então, hoje, os médicos, cientistas, enfim, muito se fala sobre a informação, a luz, celular na hora de dormir. Então, assim, primeiro, porque tudo que é energia tem a frequência eletromagnética. E isso conecta com o nosso campo eletromagnético, né? Então, nossas diamonds aí vão entender essa linguagem aí também, né? E isso acelera. Então, é o momento da gente
slowly down. Preciso dormir, relaxar para as minhas células se regenerarem, fazer o processo de limpeza do Hum, meu corpo, renovação, mente, tudo. Então, quarto, menos luz ou, eu não tenho condição, por exemplo. Vou fazer um apartamento novo, tem forrinho de gesso, posso botar uma iluminação como eu achar melhor. Show. Mas o meu apartamento é alugado, por exemplo. E eu não tenho gesso, tem só aquele pontinho do centro. Não tem problema. Põe uma luz lá que tu precisa abrir o armário, se enxergar e tal. Mas bota um abajur do lado da cama. Porque daí a uhum, gente, quando vai para a cama, apaga aquela luzona aqui e acende aquela uhum. luzinha de conforto, que é os tons mais Ah, amarelinhos. Então, assim, a luz é super importante, porque vai induzir, de novo, dentro do nosso círculo circadiano, o momento que a gente está processando, né, a melatonina, isso vai induzir o nosso relaxamento, daí bota lá o cheirinho de lavanda, né, menos informações, menos bagunça, porque tem que ser esse o local que realmente nos acolhe, né? Então, uhum, o espaço é pequeno, dá para resolver, o espaço é grande, dá para resolver. Então, o quarto é isso. TV fora do quarto. uhum. Celular, tá? Bota lá no silencioso, não perturba, o modo sono, hoje tem tanto recurso, para que também depois o X horário não interfira, porque isso faz uma diferença gigantesca no dia seguinte. Se a gente fizer um teste ali uns dias sem essa luzona forte, um pouquinho antes, uma meia hora antes do horário habitual de pegar no sono, isso transforma. Então, o quarto é legal, cuidar isso. Cheiro, luz, né? E barulho. Então, mas eu moro numa avenida paulista, que é uma barulheira. Então bota lá um fonezinho de ouvido, ou bota uma caixinha de som, ou até o celular lá no Spotify, programa lá 15, 20 minutos de uma frequência, né? Uhum, Ou uma musiquinha relaxante, às vezes, piano, enfim, a gosto, né? Mas aquela uhum. música que é mais slowly down, relaxante, porque isso vai influenciar, né, o nosso sentir e o nosso processo de relaxamento, né? Que é super legal. Uau, E incrível. falando na cozinha, os cuidados não são menos importantes, porque, como tu disse, ali a gente vai preparar, ou alguém vai preparar a nossa refeição. Então, também é importante ter a cozinha organizada, né? Limpinho, o ambiente limpo, organizado, iluminado, uma boa luz, para que a gente possa se sentir confortável e também acolhido, para que essa energia gere essa sensação, né, de amor, que é o que a gente vai jogar dentro dos nossos ambientes que a gente vai estar consumindo. Porque se eu tenho uma cozinha bagunçada, cheia de pote velho guardado dentro dos armários, vidrinho disso, vidrinho daquilo, né? Energia está Uhum, acumulada, está parada, começa a travar. Aí eu já uhum. chego num dia que eu estou irritada, estou brava, me incomodei, vou preparar minha comida, já estou no ranço, como eu digo aqui, né? E aí o ambiente está bagunçado, não tem uma luz boa. Olha o que que a gente está jogando para dentro de nós, que energia a gente está colocando no nosso alimento. Eu vou comer uma Exatamente, pedra, é tá? uma pedra, cai Mesmo, dura, mesmo que o alimento seja saudável, a energia não saudável contamina o alimento saudável e daí não acabou. adianta. Exatamente, acabou, acabou. Uhum, Então, é um malefício, né? Não ajudou em nada. Então, isso bem legal, essa observação, bem legal. E aí aqui eu trago então a questão também da música, né? uhum, Que a música é outra coisa, o que que a gente está escutando. Isso também mexe muito com a gente. Mexe, não sei se vocês acompanharam, eu não vou saber trazer agora dados exatos de período, mas teve uma festa, uma balada, eu acho que rave, enfim, que aconteceu na América, né, do Norte. Não lembro qual era se era o DJ, se era um heavy metal, enfim, o que que era. Não vou lembrar. Eu lembro do dado, porque isso eu trouxe muito para os meus estudos de neuroarquitetura também, né, neurociência. Em X momento da festa, da balada lá, da rave, sei lá, tinha 2.000 pessoas no evento, 1.000 pessoas no evento. O músico começou a tocar uma X frequência lá da música, e em questão de minutos teve uma onda, no mesmo tempo, uma onda, então foram 150, 250 pessoas caíram duras, desmaiaram no meio daquele uau, povo todo.
Então, o que que isso significa? Ah, todas aquelas pessoas estavam. Isso depois tem pesquisa até no YouTube, depois eu posso achar, eu posso até compartilhar no grupo ali, que é bem legal. Da gente se ligar nisso, porque às vezes a gente não presta atenção no que a gente está ouvindo. E isso vai Uhum. influenciar profundamente a nosso sistema límbico, nosso sistema neuro total, né? E aí, o que que aconteceu lá? Não é que as pessoas estavam drogadas ou estavam alcoolizadas, ou podia até ter, mas foi a frequência musical que deu, tipo, caiu o disjuntor daquela galera, porque aquelas pessoas se conectaram em profundidade com aquele som, com aquela frequência, e deu PT, como eu digo, né? Então, Sim. isso a gente tem que cuidar. Então, a gente colocar uma música que eleva, que leva a frequência, que nos traz alegria, que nos traz felicidade. Uhum. Ah, hoje eu tô triste, tô chateada, briguei com o namorado. Nada de ouvir música triste, Sofrência. nada É. de sofrência. Bota lá um axé, então. Coloca um pagodinho, coloca uma música que te traga memórias boas, porque senão Sim. eu já não tô legal. Eu boto uma música que me puxa lá para baixo, olha o que que eu tô jogando no ambiente. Isso vai reverberar dias e dias e dias, né? Bem Então, lembrado, tá? Eu vou multiplicar a playlist da Diamond lá no nosso grupo, inclusive. ótima ideia. Isso é Aham. muito legal. Isso é muito legal. Então, o som, gente, é assim muito importante, muito importante. Por isso que a gente fala assim, o que que eu estou assistindo na televisão? Para quem gosta de, quem ainda assiste, né? TV, quem gosta. O Uhum. que que eu estou ouvindo? Às vezes as pessoas estão em casa e aí liga lá no jornal. Aí eu cheguei bem, estou tranquila, estou bem, daqui a um pouco o jornal é só notícia ruim, porque morreu isso, caiu aquilo, porque é inflação, porque papapá, papapá, papapá. Daqui a pouco eu começo a me sentir ansiosa, digo, nossa, gente, ai, o que está acontecendo? É aquilo que a gente está ouvindo, aquela frequência, né? Nos traz, então, e dispara esses gatilhos que não são legais. Então, atenção ao som que também a gente está ouvindo em nossos ambientes. Os aromas a gente falou, e o autocuidado é aquilo tudo que é para nós, né? Desde a nossa respiração, da nossa conexão no nosso momento de oração, no momento que a gente escuta o nosso comando Diamond, né? Então, Uhum. tudo que é para a gente evoluir, buscar essa melhora, esse autoconhecimento, despertar da consciência, para que a gente possa se conectar com esse novo momento, né, do nosso planeta, com um olhar mais amoroso, de compartilhamento, né? Porque a gente também vai acabar se conectando com as pessoas, que a gente falou antes também, a ambiência, né? A gente, tudo isso fortalece para que a gente melhore, se cure e vai levar isso para a nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, vai, a nossa frequência muda o nosso entorno, né? Então, algumas dicas aí para que a gente possa olhar para a gente. Incrível, tá? Incrível. E aqui nessa conexão, também falando de música, falando de frequência, é legal, eu sempre falo, de colocar o Ho Oponopono, gente, a gente tá falando na hora de se alimentar, né, tá? Não ficar, Uhum. ó, quantos assuntos? Na hora de se alimentar, na cozinha, tá organizado e tudo, às vezes você vai comer, tá leve, mas o que que a maioria das pessoas no acelerar do dia a dia faz? Pega o celular e começa a responder, fazer coisa quando tá comendo. Eu sempre falo que a hora da refeição, ela é de verdade, um momento muito sagrado. Então não deixa o celular perto, que se vier uma notificação, você vai, por estar no piloto automático, pegar. Sugestão: coloca uma música que você goste ou o Ho'oponopono da saúde. Porque enquanto você está Uhum. consumindo o alimento fisicamente, você também está intencionando tudo aquilo, tá limpando o teu sistema celular com o Ho'oponopono da saúde. E assim, ó, aí é a perfeição. Você vai ver que você come, logicamente saudável, alimento saudável, né? E aí você vai ver que tá levinha, não tem nada daquela coisa de desconforto gastrointestinal que eu escuto Intestinal. muito as mulheres falarem, né, que Uhum. não é emoção. A maioria das vezes é emoção, não é o alimento. A maioria das vezes, né? Exato. E então aqui algumas sugestões. Eu já salvei aqui a playlist, eu vou mandar para vocês todas no nosso grupo e também para quem chegar. Quem assistiu a aula depois, comenta aqui, manda lá no WhatsApp que depois eu envio a playlist. É bem poderosa essa playlist. Tá, tô amando, tá incrível. Legal, Tá né? incrível. Então, tu vê que Aham. assim, cuidar do espaço é cuidar da gente, né? Como eu digo aqui Sim. nesse slide. Então, quando a gente se transforma, a gente transforma os nossos ambientes. Quando a gente
se ama e faz as coisas com prazer, com alegria, a gente transforma os nossos ambientes. Porque a gente está Uhum. vibrando diferente, a gente está em alta frequência. E tudo ao nosso redor é influenciado por essa vibração. Então é isso que eu digo: o invisível ganha forma, de um jeito ou de outro. Ou seja, nessa coisa que está me incomodando aqui, que vai parar lá no estômago, me dá uma gastrite. O invisível que estava Uhum. aqui, que veio para cá, que foi para lá, né? Vibrou, tá no invisível, vai para a parede, o ambiente acolheu. Então, quando a gente transforma, se transforma e transforma os nossos ambientes, tudo vai gerando essa reconexão, né? A gente vai contaminando o nosso espaço com as coisas boas, né? E aí, então, a gente Maravilhosa. joga coisa boa, recebe coisa boa, joga coisa boa, recebe Sim, coisa boa. Então, exatamente. isso é bem bacana, assim, da gente olhar, começar a olhar para os nossos locais diferente, né? Crendo que esse invisível que está por aí, né, de alguma forma ou outra, está nos influenciando. Uhum. Bom, Linda. então, gente, para a gente ir fechando aqui, trazendo de novo, né, que os ambientes com alma não são apenas lugares bonitos, são lugares vivos, né, que nos ajudam a viver melhor, que quando a gente transforma, a gente se transforma, transforma a nossa família, o nosso entorno, e não é só a essência do design e da estética, a gente está falando sobre ciência, espiritualidade, na prática, né? Criar espaços que sustentem o nosso bem-estar emocional, energético e relacional, né? É isso que eu disse, o invisível importa e está tudo conectado, como a gente foi falando. Não tem nada em vão, está tudo conectado, né? E aí, um convite, então, para quem está com a gente nesse momento, para a gente olhar para os nossos ambientes, né? E pergunta ali, o que que a gente tem nutrido no nosso local? O que a gente está jogando para ele? O que que ele está nos devolvendo? Então, para que a gente possa olhar, né? Fazer um momentinho de para um minutinho e olha. E te põe à disposição para fazer um movimento. É isso. Faz essa análise e escolhe um gesto para iniciar essa transformação. Porque, como tu disse, é um hábito. Né? O hábito de eu me alimentar bem, o hábito de eu ir para academia, o hábito de eu manter bons pensamentos, de vigiar os meus pensamentos, de ouvir uma boa música, e o hábito de eu olhar para os meus locais. Que é o que tu fez lá no fim de semana, foi lá no carro e tirou as coisas que estavam lá. Então, assim, que movimento eu vou fazer para começar? Que pode ser apenas abrir a janela. Eu tô com a casa Uhum. fechada o mês inteiro, porque eu vou sair já, é só para dormir, esse mês está corrido e tal. Arruma a cama, Uhum. abre a janela, acorda, chutou o pé da cama, tudo bem, vai doer, mas sorri em vez de chorar, né? Porque a gente vai jogar isso no nosso ambiente, vai reverberar no nosso ser, né? Então, esse é o meu convite para o nosso grupo, que a gente possa ter esse olhar mais cuidadoso, não só para o nosso rostinho, para o nosso corpício, né, para a roupa que eu estou usando, mas também para o nosso entorno, que a gente, querendo ou não, ele nos influencia 87% da nossa vida. Uau, 87%. Olha, gente, que precisão maravilhosa. Tá. Gratidão. Olha, para complementar com algo que você falou que me ocorreu aqui, eu tenho que falar. Tá. Na linguagem do corpo, gente, além desse exercício que a Tá colocou aqui, que é maravilhoso, tá? Então, fazer as perguntas, né, ali para os teus ambientes, tomar uma ação, porque ação que gera transformação. É aquilo, ó, a Thalita já tá falando. Vou ajeitar melhor o quartinho da bagunça. Isso Isso! aí, tá? Já colocou uma ação. Uma vez que, olha, na linguagem do corpo, vocês sabiam o que as formigas. Por que que tô falando linguagem do corpo? Porque a gente tem os padrões físicos que vêm em decorrência dos ambientes, dos movimentos e tal. E aí, estudando mais sobre isso, que é meu papel dentro do Diamond, formigas. Eu sempre escutei falar que formiga era quando estava em mudança. Isso é criança. Porque você sabia tal o que significa formiga? Hum, A formiga significa quando o ambiente não está feliz. Por quê? Porque a formiga, ela vem aonde não tem.
o feromônio. E as pessoas, quando a gente fala feromônio, a gente acha que tá somente atrelado à questão sexual. E não! Uhum, não. Feromônio é alegria, é prazer, é realização. Então, Uhum, se um ambiente está com esta energia pairando, né? Tá ali leve, harmônico, você tá vibrando alegria, você tá dando vida para o teu ambiente, colocando o teu amor ali, as formigas não vão vir, porque elas repelem o feromônio. Ao passo que quando aí a gente analisa, se tem em algum local você vê formiga, não é que está tendo mudança, é que aquele ambiente ele está parado, não está chegando uma energia de realização, de prazer ali. Olha que legal. muito interessante. Então, Isso. gente, Ah, pode tem que, falar, tá? tem que ficar, tem que ficar atento, porque tu vê que são poucas, às vezes, detalhes tão pequenos, né? Porque às vezes a gente, tu vê, acho que as formiguinhas estão chegando, ou que tem o açúcar, ou que tem o mel, pode até ser, né? Mas se a energia do local tiver adequada ou Uhum. equalizada, né? Não Uhum. vai acontecer, né? Não vem. Então, entre tantas outras coisas que a gente acaba atraindo, né, É. além das formiguinhas, enfim, as plantas, as nossas plantas também respondem muito rápido à energia do ambiente. A gente falou das flores, né, e da lavanda, as plantas respondem muito rápido. Ai, dei Uhum. água, tem sol e tal, e aquilo tá murcho. Pô, o que está acontecendo aí? É a energia do ambiente, né? Então, Incrível. falando plantas, eu posso até trazer algumas dicas, assim, de algumas Isso plantinhas que eu que ia te sinalizam. falar, tá? Quais que você Uhum. indicaria, assim, para colocar, Que para que sejam fáceis de comprar, de cuidar, no dia a dia ser práticas, né? tem duas que eu gosto bastante, né? Que é o lírio da paz. O lírio, Uhum, ele é uma plantinha que cuidar, só que tem bichinho que às vezes ele dá florzinha lá, daí tem pólen, às vezes dá processo alérgico e tal. Mas o lírio, ele é uma planta que é fácil de cuidar dentro dos ambientes, em casa, no escritório, eu tenho aqui também no escritório. E ele vai dizer sempre a energia do ambiente, porque por mais que ele é fácil de cuidar, dá aguinha, pode dar água duas, três vezes por semana e tal, mas é isso que eu disse, se tá a folha meio murcha, atenção, a vibração do lugar não tá muito legal, né? Ele vai trazendo a cara do ambiente, assim, bem bacana. E ajuda também a transmutar a energia, né, com esse outro olhar, assim. E uhum, a Comigo Ninguém Pode, mesma coisa. Comigo Ninguém Pode também, ela tem uma folhinha bem bonita, assim, ela é um verde mescladinho, fica linda também, fácil de cuidar dentro dos ambientes, não precisa de tanta luz, mesma coisa. Ela também fica com a folha mais murchinha, mesmo hidratada, terra boa, essa energia do ambiente não tá na vibe legal. Então, essas são bem bacanas, assim, porque elas têm essa conexão bem, olhar, né, espiritualista, assim, vamos dizer, né? Entre outras, que ajudam, por exemplo, que se usa bastante espada de São Jorge, né? Que a gente fala muito que ela ajuda também na oxigenação do ambiente, mas quem tem bichinho tem que cuidar, porque daí elas são tóxicas, daí cachorro, gato, daí tem que cuidar do lugar para eles, né? Não para a gente. Mas a espada de São Jorge também tem esse potencial energético, ela transmuta e protege. Então, daqui a uhum, pouco, no meu hall de entrada, lá eu vou colocar um vasinho com umas espadas de São Jorge, eu posso usar cristais, né? Os cristais também são seres vivos, né? Eles têm uma força, uma energia milenar, e eles têm esse potencial de transmutar também a energia dos ambientes ou de atrair, né? E conforme aquilo que a gente se conecta e vibra, a gente potencializa, né, aquele padrão vibracional deles. Então, por exemplo, a ametista, que é aquela que é lilás, a gente uhum, potencializa, né, a transmutação da energia. A esmeralda, que é verde, potencializa, então, no ambiente a cura, né, uhum, filtra e assim por diante. Então, eu gosto bastante de usar a turmalina negra, que também ela transmuta e uhum. limpa, protege. Proteção também. Olha, gente, tá aqui, ó. Pra Isso, quem não olha aí, ó. conhece, a Isso turmalina aí. negra, né? Aqui é a esmeralda, tá? Hoje no Isso. verde total, porque o verde ajuda no relaxamento, né? Na saúde, no alivio da tensão Mo- também.
E coloquei aqui, Isso. tá? Pirita, que quem não ama, E né? Pedra do dinheiro, ó, só pirita. isso, eu ia falar agora da Pirita. A Pirita está conectada à prosperidade, então ela também faz esse movimento de trazer a reconexão com o fluxo daí prosperidade financeira mesmo, não só das coisas, da prosperidade da vida, mas assim financeira. Então tem muita coisinha assim que a gente consegue colocar nos nossos locais para frequenciar, harmonizar e Uhum. conectar com o fluxo de prosperidade e abundância. E não só financeiro, isso tudo, porque a gente Sim, tem a todos os saúde em pilares, abundância, né? em todos os pilares, exatamente. Gente, olha, que encontro riquíssimo, diamante, tá? Muito obrigada pelo teu conhecimento, pela tua dedicação, pela tua entrega maravilhosa, amorosa, multiplicando sempre com o mundo aqui todo o teu propósito, que é isso me orgulha muito a gente estar aqui nesse movimento e cada vez mais que eu vejo mulheres como a Thaís, que está aqui hoje, né, dedicando realmente esse conhecimento, vocês viram? Só aplicando o que a gente aprendeu aqui hoje já muda muito a nossa energia, o nosso ambiente. E é exatamente a energia que é a base de tudo. Lembra? Não adianta querer fazer nada do lado de fora se a gente não está se sentindo bem. Não adianta ter bilhões, não adianta ter carrões, não adianta ter toda a tua família do teu lado se a tua energia não tá, se você não tá vibrando, se você não tá feliz, não tá bem, não tá naquela conexão que é o teu estado natural. Quem ainda não conheceu o seu estado natural, cada Diamond tem essa missão aqui, de conduzir vocês também, por meio de cada uma, no seu ofício, na sua missão, no seu trabalho, trazer ali uma fatia, né, por meio do seu trabalho, para que você entenda que são vários elementos juntos que, de uma forma global, contribuem para que você se reconecte de volta à sua fonte de origem ou vá para o próximo nível, afinal, sempre é o próximo nível de bem-estar, de alegria, de prosperidade, né? Tá, em todos os pilares da vida. Isso. Minha É isso preciosa, muito aí. obrigada. Obrigada eu, obrigada pela oportunidade. Diamonds, obrigada, né? Que a gente possa fortalecer os nossos elos, como a Cibele falou, que é isso, uma conecta com a outra e a gente fortalece essa egrégora. Fico aqui à disposição, né? A gente trabalha com esse olhar bem terapêutico para dentro dos ambientes, cuidando também daqueles que estão dentro dos locais. Então, eu trabalho hoje, né? Não só com o design e arquitetura, mas também com as terapias. Então, tenho técnicas específicas para cuidar das casas e conforme o que a gente recebe, a gente tem ferramentas também para ajudar nesse olhar, nesse autoconhecimento, nesse despertar, nas nossas curas, para que a gente possa pular para o nosso próximo nível e conectar em plenitude com aquilo que é nosso, né, por direito. Então, obrigada de novo, muito feliz por essa troca e sigo aqui conectada com esse universo Diamond maravilhoso, né? Com a nossa querida mentora Cibele maravilhosa, e que a gente possa seguir juntas nessa caminhada de luz. Amém, assim é, está feito, tá? Muito obrigada mais uma vez, honro você, honro cada uma de vocês que estão aqui. E aqui, ó, eu tive uma ideia, tá? Uma vez que nós vamos fazer todo aquele movimento dos arquétipos, lá os cenários, né, para as próximas aulas do Diamond, dos cursos, quando a gente estiver fazendo, vamos trazer um dia a dia, alguns Hum, conteúdos para as meninas entenderem o porquê de cada um dos elementos. É vamos, legal, né? É vamos sim, acho legal. que vai ser bem bacana. Vai ser bem Vai, bacana. não. Ó, gente, porque assim, ó, olha a diferença de você ter uma arquiteta que tem esse conhecimento. Porque a gente sabe que tem profissionais e profissionais, e lógico, cada um com a sua linha de estudo. Só que eu não sei, tá? Você me corrige se eu estiver errada. Na faculdade de arquitetura, design, enfim, não se aprende essa parte, ou sim? Não, né? Não, não, isso são, eu tô nessa jornada de olhar espiritual, isso não como uma religião ou dogma, né? Uhum. No geral, porque a gente acaba estudando tudo. Então, eu acabei me especializando em muitas técnicas terapêuticas para trazer esse olhar do meu desenvolvimento espiritual, né? Um olhar macro espiritualista, porque é isso, e a gente acaba olhando para, eu trago isso para dentro dos ambientes, então esse é o meu propósito, né? Não é só fazer um ambiente bonito que está com a cara bonita, mas é o que está no invisível
Então, realmente, isso são anos de estudo e especialização, porque realmente não tem. A gente aprende na faculdade, tanto do arquitetura quanto design, a construir, desenhar, rabiscar, organizar e criar. E o resto é esses anos todos de estudo, muita informação que a gente acaba Valioso. recebendo, né, do plano invisível também, que a gente vai fazendo esses Uhum, downloads e vai criando as uhum. técnicas. Então, é um trabalho com bastante amor, assim, gratidão imensa por poder compartilhar com vocês. Gratidão também, tá? Fica aqui então, tá? Mulher Diamante, já conheça a Thaís Cruz maravilhosa, que tá aí representando, né, todo esse movimento de muito amor com a nossa. Não, eu tô animadíssima, tô aqui só pensando mil ideias, tá, gente? O tempo aqui é mais restrito, mas eu quero deixar essa energia aqui, gente. Quero multiplicar essa energia aqui de consciência, tá? Mesmo que hoje você não vai fazer um projetão. Ó, conversa com a Thaís, se tem alguma coisa. A gente que é mulher, principalmente, a gente que tá sempre querendo fazer alguma coisinha, ela não é, meninas? E super Sentiu à vontade, disposição, só chamar. A né? gente faz trocas, acho que é por isso que a gente está nesse grupo, nessa egrégora, né? São trocas e a gente precisa disso. Um dia eu preciso de uma dica de uma coisa, outro dia de outra, e é isso. Estou à disposição para que a gente possa fazer essa troca e juntas a gente seguir em ascensão aí. Sim, exatamente. Faz lá, fala com a Thaís, pergunta como que poderia mexer, né? Pede ideia, faz um orçamento sem compromisso, e aí de repente você vê, gente, dá pra fazer. Você vai lá ajustando e assim, é o nosso espaço, né? É o nosso espaço Uhum, maravilhoso que vai contribuir aí todo para tua energia, para teu desenvolvimento, para teu trabalho, para tua família. Tá, isso aí. gratidão. Deixa eu vou ficar aqui, vocês sabem, né? Eu vou ficar falando, 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 que eu amo essa sinergia entre nós. Agora, me despeço com muito amor, com muita alegria, gratidão. Thalita, obrigada por estar Gratidão. aqui com a gente. Thaís maravilhosa. Cada Diamond que chegar aqui, gratidão também, tá? Vai lá, deixa o teu comentário também, multiplicando essa egrégora. Lembra, sempre, né, passando a indicar, estar ali, sendo vista realmente pela tua audiência e multiplicando as empreendedoras, porque é muito legal, porque é nessa corrente que todo mundo cresce. É isso mesmo. Gratidão. Um beijão. Obrigada. Um beijo, meninas. Gratidão Tchau, também. tchau. Tchau, fiquem com Deus. Paz profunda.